crianças do segundo ano, como vocês estão? Aqui é a professora Eliene e hoje nós vamos para mais uma aula de ciências, tá bom? Então essa é a nossa aula de número 7 e hoje nós vamos usar o livro de reforço que vocês têm em casa, tá bom? Então abram lá nas páginas de número 80 até a página de número 83, ok? Então, galerinha, vamos fazer a primeira questão, tá? E o assunto é sobre o reino animal, o primeiro assunto que a gente viu lá nas nossas videoaulas, tá bom? Vamos começar a falar sobre os animais vertebrados. O que a gente sabe sobre os animais vertebrados, galerinha? O que vocês lembram? Os animais vertebrados são aqueles que têm coluna vertebral, né? Como exemplo, a gente tem quem? A gente tem cachorro, a gente tem elefante. Nós mesmos, seres humanos, nós somos animais que temos coluna vertebral. E a coluna vertebral serve o quê? Para dar sustentação ao nosso corpo, não é mesmo? Então, bora lá fazer a primeira questão. Pegue um lápis e uma borracha e me acompanhe, ok? Vamos lá. Primeiro, os vertebrados são divididos em 5 grupos formados de acordo com as semelhanças entre os animais. Organize as letras e descubra cada grupo desses animais. Aqui nessa primeira, se a gente organizar, qual é o animal que vai dar aqui? Qual é o grupo? É o grupo dos mamíferos, né? Então, escrevam lá mamíferos. E esse segundo aqui, se a gente organizar as letras, vai dar o quê? Aves, né? O grupo das aves. As aves são aquelas que têm o quê? Que têm penas, né? E são bípedes. O que são bípedes? São animais que ficam o quê? Em 2 patas, como as aves, né? Os pássaros, os patos, as galinhas. Todos esses são aves e têm penas, né? Os pinguins também, né? Então, coloquem lá aves, ok? E nessa terceira aqui, se a gente organizar as palavrinhas, vai dar o quê? Vai dar anfíbios. Quem são os anfíbios? São o quê? São as rãs, né? São as pererecas. Todos esses são anfíbios. Eles têm a pele úmida e lisa. Lembrem lá, tá? Anfíbios. E essa outra aqui, se a gente organizar, vai dar que grupo? É o grupo dos peixes, né? Os peixes, eles têm nadadeiras. E lembre que eles respiram pelas brânquias, né? E eles vivem na água. Esses são os peixes. E por último, nós temos quem? Nós temos o grupo dos répteis, né? Então, esses são os 5 grupos. Mamíferos são aqueles que mamam, né? Tem pelos. Nós temos as aves, os anfíbios, os peixes e os répteis. Um exemplo de réptil, professora, quem são? São as cobras, né? Cobras são répteis, né? Então, coloquem lá esses grupos, tá bom? Agora vamos para a segunda questão. Olha a segunda questão aí no livro de vocês. Observe o esqueleto e relacione ao animal correspondente. Esse primeiro aqui é o esqueleto de quem? Do peixe, do gato ou da cobra? É o quê? Do gato, né? Do gatinho. Então, liguem lá até o gatinho. E esse aqui é o esqueleto de quê? De uma cobra. Então, liguem lá até a cobra. E por último, nós temos o esqueleto do peixe, né? Então, liguem aí corretamente, ok? Agora a terceira questão. Numere as frases de acordo com o grupo vertebrado correspondente. 1. Aves. 2. Peixes. 3. Anfíbios. 4. Répteis. E 5. Mamíferos. Bora lá. Tem pele úmida e vivem parte da vida na água e parte na terra. Quem são esses? São os anfíbios, né? Então, coloquem lá número 3, tá bom? Tem o corpo coberto por escama e vivem na água. Quem são esses? São os peixes, né? Então, coloquem lá 2. Mamam quando filhotes e têm o corpo coberto por pelos. Quem é esse? São os mamíferos, né? Então, coloquem lá 5. Tem o corpo coberto por penas e possuem bico. Quem é que possui bico e tem o corpo coberto por pelos? Por penas é quem? É as aves. Então, ponham lá número 1, tá bom? Põe ovos, tem o corpo coberto por placas duras ou escamas. Esses são os répteis, não é mesmo? Os répteis, eles podem ter placas duras, né? Como os jacarés, ou escamas como as cobras, tá bom? Então, coloquem lá essa sequência. 3, 2, 5, 1 e 4, ok? Agora, vamos para a quarta questão.
Leia as características dos animais no quadro abaixo e complete a tabela. Olha só, no quadro tem o quê? Nada, rasteja, cachorro, jacaré, réptil, tubarão, tem escamas, anda, mamífero, tem pelos, peixe, ave, tem carapaça, gavião, tem penas e voa. São essas palavrinhas. Bora lá para o quadrinho. Quais são os animais que a gente tem aí nesse quadro? A gente tem o cachorro, né? Depois a gente tem o jacaré, o tubarão e por último o gavião. São esses animais, né? Que a gente tem aqui nos quadrinhos, né? Agora a gente vai fazer a classificação por grupo. O cachorro, ele é o quê? Ele é um mamífero, né? Olha aqui, mamífero. Então a gente risca mamífero, a gente já colocou cachorro, a gente já colocou jacaré, a gente já colocou tubarão, não é? E a gente já colocou gavião. Pronto. O jacaré, ele é o quê, gente? Ele é um réptil, né? Então, bora riscar aqui réptil, que a gente já colocou, tá bom? E o tubarão? O tubarão, ele é o quê? Ele é um tipo de peixe, né? Então, a gente põe aqui, risca o peixe, tá bom? E por último, o último animal é o gavião. O gavião, ele é o quê, gente? Ele é uma ave, né? Porque ele voa e tem penas e tem bico. Então, ave, tá bom? Como se locomove? Como é que o cachorro se locomove? Andando, né? Então, ele anda, né? Então, bora riscar anda daqui, tá bom? E o jacaré? O jacaré, como é que ele se locomove? Ele rasteja, né? Então, bora riscar rasteja. E o tubarão? Ele nada, não é? O tubarão nada na água, então bora riscar nada, tá? E o gavião, ele voa, né? Então, bora riscar voa, que já foi. Por último, as características físicas. O cachorro, ele tem o quê? Ele tem pelos, né? Porque ele é um mamífero, né? Então, a gente vai riscar tem pelos. E o jacaré, ele tem o quê? Ele tem uma carapaça, né? Então, a gente risca carapaça. E o tubarão, ele tem o quê? Escamas. Então, a gente risca escamas. E por último, só sobrou quem? Tem penas, né? O gavião, ele tem penas, porque ele é uma ave, tá bom? Então, coloquem essas palavrinhas aí no quadrinho de vocês, ok? Vamos ver a quinta agora, tá bom? Pesquise, recorte e cole gravuras ou desenhe ou pinte um animal com o corpo coberto de pena. Depois responda as perguntas com informações sobre animais. Então, vocês vão fazer aqui recortar ou vocês podem desenhar um animal que tem o corpo coberto por pena, tá? Vocês escolhem qualquer um e façam aqui nesse espaço, tá bom? E depois vocês vão responder aqui qual é o nome do animal, qual é o grupo que pertence a esse animal, se ele tem pena, qual é o grupo? É o grupo das aves, tá bom? Então, vocês vão colocar como é que ele se locomove, o que ele tem além das penas e como é a alimentação desse animal, tá bom? Esse vocês vão fazer aí com a ajuda dos pais, tá bom? Agora vamos falar sobre os animais invertebrados, ok? Então, bora lá para a primeira questão. Vamos comparar os animais abaixo. Observe-os e converse com os colegas sobre suas características. Então, a gente vai fazer juntos, tá bom? Quais são os animais que a gente tem aqui nessa imagem? Nós temos uma aranha e nós temos um leão, né? Quais são as características deles, professora? A aranha, ela é o quê? Ela é um invertebrado. Por que a aranha é invertebrado? Porque ela não possui coluna vertebral, tá bom? E o leão? O leão, ele é um vertebrado, porque o leão possui coluna vertebral, tá bom? Vocês podem colocar outras coisas, mas eu coloquei essas aqui, tá bom? Então, essa é a primeira questão. Agora, vamos fazer a segunda, tá bom? Me acompanhe. Complete o texto com as palavras do quadro. Aí, aqui no quadro, a gente tem invertebrado, aranha, leão, vertebrado, pelos, teia, carne, casulo e patas. A gente vai ter que completar as frases, tá bom? Aqui no primeiro está dizendo, o vive na floresta e tem um corpo coberto. Quem é que vive na floresta? O leão. O leão vive na floresta e tem um corpo coberto por quê? Por pelos. Ele tem uma coluna vertebral, ele é considerado um animal que vertebrado.
gosta de comer. O que ele gosta de comer? Ele gosta de comer carne, né? Lembra lá que o leão, ele é um carnívoro, ele come carne, tá bom? A aranha, né, constrói sua o quê? Sua teia para capturar suas presas e formar o casulo com elas, não é mesmo? É isso que a aranha faz. Possui 4 pares de quê? Lembra lá, a aranha ela tem 4 pares de quê? De patas, né? Então, ela tem o quê? 8 patas, né? Por isso que são 4 pares, tá bom? Seu corpo não possui coluna vertebral, sendo considerado um animal invertebrado, tá bom? Então, não esqueça. O leão é um animal vertebrado e a aranha é um animal invertebrado, ok? Coloquem lá essas respostas aí no livro de vocês, tá bom? Agora vamos ver a terceira questão. Decifre o código e descubra nomes de animais invertebrados. Aqui nós temos os códigos, olha, e embaixo as letras. Aqui nesse primeiro a gente tem o quê? Nota de música, um coração. Bora ver, a nota de música é o quê? A letra A, né? O coraçãozinho é a letra R. Aqui é A de novo. Aqui é o N. Aqui é o quê? É o H. E aqui é o A de novo. Então, vai formar o quê? Aranha, tá bom? Então, a gente descobriu aranha. E nesse aqui, nesse outro, qual é? É o escorpião, tá? Vocês vão procurar aí, tem que dar escorpião. E nesse aqui, vai ficar aqui palavrinha, minhoca, tá bom? Depois de minhoca, a gente tem o quê? A joaninha. São essas palavrinhas que estão se formando, tá bom? Vocês vão procurar e vão fazer. Depois tem a formiga e, por último, o caracol. Então, são essas palavras que vocês vão descobrir aqui, tá bom? Vocês vão procurar os símbolos e vão colocar as letrinhas, ok? Façam aí. Quarta questão. Pinte os quadrinhos com as alternativas corretas. Então, a gente só vai pintar o que tiver certo, tá bom? O cachorro não é um animal vertebrado. Isso está errado, né? Porque o cachorro é animal vertebrado. Então, a gente não vai pintar esse, tá bom? A formiga é um animal vertebrado? Não, a formiga é animal invertebrado, tá bom? Então, a gente também não pinta esse. Os animais vertebrados possuem coluna vertebral? Sim, então a gente vai pintar esse quadrinho, tá bom? E a última, a minhoca é um animal invertebrado? Sim, a minhoca é invertebrada, porque ela não tem coluna vertebral. Então, a gente só marca esses 2 últimos quadrinhos, tá bom? Marquem aí no livro de vocês. Quinta questão. Leia as informações abaixo e resolva a cruzadinha. 1. Invertebrado que vive sobre uma teia que ele mesmo produz. Quem é o invertebrado que vive sobre uma teia? O que a gente tem que colocar aqui no 1? A gente põe o quê? Aranha, tá bom? Então, coloquem aí a aranha, tá? 2. Vivem em grupo e constroem galerias no solo. Quem é que vive em grupo? São as formigas, né? E elas constroem galerias embaixo do solo, não é mesmo? Então, ponham lá no 2, formiga, tá bom? 3. Possui uma concha que usa como abrigo quando se sente em perigo. Quem é que tem concha? São os caracóis. Então, lá no 3, a gente vai colocar o quê? Caracol, tá bom? 4. Produz o mel que pode ser usado na alimentação. Quem é que produz o mel? São as abelhas. Então, coloquem lá no 4, abelha, tá bom? E no último, é uma lagarta até que passa por uma metamorfose. Quando passa por metamorfose é porque vai transformar em alguma outra coisa, tá, gente? Então, quem é que é lagarta e depois se transforma em outra coisa? São as borboletas, né? Então, ponham lá borboleta, tá bom? É assim que vai ficar a cruzadinha, tá? Vamos à última questão, que é a sexta. Prestem atenção aí nesse quadrinho que tem no livro de vocês. Leia a tirinha e responda. Olha, tem o quê? Tem uma galinha e tem uma minhoca. Bora ler. Ai, que fome, disse a galinha. Aí depois a minhoca respondeu. Nada pode me deter. O que foi que a galinha fez? Ela comeu a minhoca. Aí dentro da barriga da galinha, a minhoca falou, a não ser
A não ser o quê? Que a galinha comesse a minhoca, né, gente? Então, bora lá responder. Letra A. Qual animal invertebrado aparece na tirinha? Quem é o animal invertebrado que não tem coluna vertebral? É a minhoca, tá bom? Então, ponham lá a minhoca. B. E qual é o vertebrado? Então, o animal vertebrado é a galinha, né? Então, ponham lá galinha. C. Que outros animais invertebrados poderiam aparecer nessa cena de acordo com o ambiente mostrado? Além da minhoca, poderiam aparecer aí para servir de alimentação para a galinha o quê? Barata, escorpião, tudo isso a galinha se alimenta, tá? Então, eu coloquei aqui barata e escorpião. Vocês podem colocar algum outro tipo de inseto, tá bom? Todos eles são o quê? Invertebrados, tá bom? Então, galerinha, esse foi o exercício aí do livro de reforço de vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender e façam aí com a ajuda dos pais de vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês, galerinha. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijos, tchau!